A paz e a graça, meus queridos e amados irmãos, na bênção, Deus abençoe vocês aí. Lá em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 em diante, vai dizer que no passado, outrora, Deus falou por meio dos profetas de várias maneiras aos pais. Mas nesses últimos dias ele tem nos falado pelo Filho. Então assim, meus irmãos, o que os profetas falou no passado, meu irmão, ficou lá. Ficou lá. Nos serve como sombra de experiências, tá? Mas não como normas e mandamentos, tá? Porque agora a Bíblia diz que Jesus é o filho do seu ser, tá? É a exatidão da vontade de Deus. Então, em Cristo Jesus, eu encontro a verdadeira forma de como agradar a Deus. Então nós precisamos parar de procurar coisas velhas e caducas, tá? Que não convém, e deixar de aplicar aquilo lá como se aquilo lá fosse uma regra de Deus até para os dias de hoje. Sabe? Então assim, nós devemos saber priorizar. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 4, que nós devemos experimentar os espíritos para ver se os espíritos provêm de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne, vem de Deus. Mas o que é confessar que Jesus Cristo veio na carne? É só acreditar, confessar com a boca? Não. Tá? É crer que aquelas atitudes de Jesus é que são as certas para agradar a Deus. No passado, na antiga aliança, o povo recebia vitórias contra outros seres humanos, filisteus. Deus dava vitória, o profeta chegava e falava: olha, santifica porque vocês hoje vão matar os midianitas. Santifica porque hoje Deus vai entregar os filisteus na sua mão e vocês vão humilhar os filisteus. Hoje em dia em Cristo não, Jesus Cristo fala bem assim, ó, na palavra dele, ó. Você vai morrer como eu morri. Você vai sofrer como eu sofri. Se você ficar juntando aí, ó, numa terra onde ladrões roubam e minam, você perde o reino dos céus. Você tem que juntar nos céus onde não tem ladrão, onde o ferrugem não corrói, não corrompe. Tá? E o que acontece? Ó, as casas de recuperação não comportam todo mundo que está na rua. A gente queria levar todos, às vezes a gente tá fazendo evangelismo e as pessoas falam: por que não leva para uma casa de recuperação? Irmão, as casas de recuperação não comportam todo mundo que está na rua. E o que você vai fazer, pastor? Eu levo uma palavra mesmo aquele homem estando lá na rua. Eu falo para ele que há uma esperança, mesmo ele fumando maconha lá. Há uma esperança. Mesmo ele fumando crack lá, há uma esperança. A verdade é essa. Por quê? Porque é muito fácil, aleluia, a gente limitar Deus nos nossos limites. É igual assim, a igreja cabe todo mundo que tem na face da terra dentro delas? Não cabe. Mas no coração de Deus cabe. No coração de Jesus cabe. Então tem coisas que a gente não consegue fazer, que a gente tem que se calar. E não apedrejar as outras pessoas, porque as pessoas passam luta. Tá? Então, assim, para manter uma pessoa numa casa de recuperação é um custo. Eu não tenho condições de financiar esse custo. Então, a gente faz o que pode. Se você pode, você contribui. Se você não pode, você ora. Sabe? Então, o que acontece? Por quê, irmão? Porque esta obra não é do homem, é de Deus. Tá? E outra coisa, lembre-se de Caim e Abel. A Bíblia diz que Deus não recebeu o sacrifício de Caim, mas recebeu o de Abel. Por quê? Porque Caim não foi chamado para sacrificar, meu amigo. Ele foi chamado para cuidar das coisas da terra. Ele ofereceu um sacrifício para Deus da terra. A terra Deus havia acabado de amaldiçoar por causa do pecado do homem, tá? Então ele não sabe oferecer. Aí Deus fala: ó, Caim, se tu fizer a coisa certa, da maneira certa, tu vai ser aceito. E qual é a maneira certa? Ó, tá vendo o teu irmão Abel? Ele foi chamado para sacrificar, ele foi chamado para estar na linha de frente. Por que você não oferta no ministério do teu irmão Abel? Aí o teu irmão Abel vai oferecer o sacrifício por vocês dois. E aí Deus vai receber da mão de Abel o seu sacrifício. Mas da tua mão não, porque tu não tem condições, tu não tem essa instrução, tu não tem essa chamada. Mas o cabo é tão invejoso que ele vê o irmão sacrificando, ele quer sacrificar também. Vê o irmão evangelizando, ele quer evangelizar também. Você tá entendendo? Se todo mundo fosse feito para ser discípulo, tá entendendo? De Jesus e apóstolo, Jesus deveria falar isso para todo mundo. Ele escolhe 12, poderia escolher mais.
Aqueles 70 que se aproximaram foram pessoas que os outros discípulos também pregaram para eles. Eles sentiram que aquela obra era uma bênção e vieram. Mas quando Jesus prega a verdade, eles vão embora. Fica só os 12. Aí Jesus fala, e vocês também não querem pegar o beco não? Eles falam, para onde iremos nós? Se só tu tem as palavras da vida eterna. Então assim, ninguém sabe o que passa um verdadeiro evangelista, um verdadeiro pastor, um verdadeiro missionário. Aí bota todo mundo na mesma plataforma, debaixo do mesmo jugo, como se Deus não diferenciasse uns dos outros. Então assim, meu irmão, se não pode ajudar, não critica. Teve até pastor de casa de recuperação que acha que essa obra de evangelismo da rua não funciona. Irmão, pode não funcionar tanto bem como a sua. Mas você não tem o direito de desfazer do que a gente faz. Sua casa de recuperação vai comportar todo mundo que eu levar para aí? Não vai, então fica de boa. Só ora. Amém? E glorifica a Deus pela nossa vida, porque nós estamos tudo no mesmo barco. Fica na paz, Jesus Cristo te ama.